A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto e Imunização Racional, volume 337 do Histórico. A complementação da cultura racional, complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5. Aí está o conhecimento de como todos poderão voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. E o seu verdadeiro estado natural é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem como voltar ao seu estado natural, que é a maior grandiosidade da vida, saber como voltar à vida eterna, porque passou a se conhecer, a saber o porquê que assim é, e a saber o porquê todos assim são, e a saber de onde são, e a saber de onde vieram e para onde vão, e para onde todos iriam se não passassem a se conhecer. E por isso hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, e tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, para que a Terra seja um paraíso racional. Primeira mensagem. O desenvolvimento do raciocínio já está sendo desenvolvido por 4 potências. E a desmaterialização do habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, também já está sendo desmaterializada por essas 4 potências, e que depois de desmaterializado, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser um corpo de energia tem vida eterna. Também está sendo desenvolvido o pensamento, e que ainda estão pensando e imaginando por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Também está sendo desenvolvido por 2 potências, a natureza e a energia racional. Mas o raciocínio e a desmaterialização da energia está sendo desenvolvido por 4 potências. E a primeira potência é a cultura racional. A cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E a cultura do verdadeiro Deus, que é a cultura racional, é a natureza e é a energia racional e o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E todo antes de ser matéria era energia. A energia que é a causa da matéria, porque não há efeito sem causa. Antes de ser máquina do raciocínio, era energia racional. E antes de ser esse conjunto de máquina elétrica e magnética feito pelo sêmen, era energia elétrica e magnética. E o verdadeiro Deus também é energia. Para ver que todo antes de ser eram energias que se materializaram, hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo para desenvolver o seu raciocínio. Como a energia elétrica desenvolveu o pensamento, e a energia magnética desenvolveu a imaginação. E agora, na era do 3º milênio, a energia do verdadeiro Deus, a energia racional, desenvolvendo o raciocínio de todos e desmaterializando o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializado, está pronto para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional.
e por ser energia são eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o raciocínio, para que todos passem a raciocinar e não mais pensar. E todos que estiverem ligados nessas duas energias do chão continuam a viver aí no chão e se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformações, se transformando em outras vidas diferentes, em outras classes diferentes, em outros seres diferentes. Porque tudo que é feito pelo sêmen está na categoria de bicho racional e se transforma para a categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e passar a raciocinar e desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada por essas quatro potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são de vida eterna. E por isso hoje todos que já passaram a conhecer quem é o pensamento e a imaginação, não querem mais pensar nem imaginar. Querem raciocinar para voltar para o seu estado natural, que é eterno por ser energia. Todos hoje estão fazendo tudo para voltar à eternidade, para serem outra vez o que já foram, porque sabem que o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria essa infinidade de desacertos na vida dos pensadores. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de preparação por meio da lapidação, para depois de serem preparados, serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isto aí estão nesta classe de animal racional, por serem de raça racional. E a fase da racionalização dos povos é para que toda a humanidade passe a se conhecer e saber como voltar ao seu estado natural. Porque a fase do pensamento já terminou desde 1935. Porque todas as fases da natureza têm princípio e têm fim. Porque tudo de matéria é assim, tem princípio e tem fim. E terminou a fase do pensamento em 1935. Entrou a fase da era do terceiro milênio, que é a fase da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Causou essa falência moral, física e financeira, causou essa liquidação moral, física e financeira. E todos esses desequilíbrios causaram o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. E causou a era do fogo, a era do átomo, a era de salve-se quem puder e se puder. Como aí está destruindo uma infinidade de pensadores, por estarem atravessando a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Hoje quem já passou a se conhecer diz, é verdade, não há efeito sem causa. Todos os feitos existem uma causa. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer, não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesa, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar esse conhecimento do verdadeiro Deus, seja lá onde for. Se for preciso ir no fim do mundo, todos irão, para fazer com que todos passem a se conhecer. E saber a causa de serem assim, sofredores e mortais sem direito de viver, por estar fora do seu verdadeiro estado natural,
Essa é a causa de todos serem mortais, porque não há efeito sem causa. O natural de todos é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico, aparente, de vida provisória e passageira. Por isso todos aí estão na matéria de passagem, e que não sabem o porquê são condenados a sofrer, e não sabem o porquê são condenados à morte, e não terem o direito de viver e querer viver, porque todos querem viver, porque todos têm amor à vida, e por isso faz tudo que pode para não morrer. Mas por serem condenados à morte, esgotam todos os recursos. E o remédio é mesmo morrer. Tudo por quê? Porque estão fora do seu estado natural. O estado natural de todos é de vida eterna. E que hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de voltar à vida eterna, porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, que cada vez piora mais, por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é de energia e por ser energia são eternos. Todos hoje estão fazendo tudo o que podem para voltar à eternidade, porque passaram a se conhecer. Hoje todos sabem quem são, sabem o porquê todos assim são, sabem de onde são, e sabem de onde vieram e para onde vão, e sabem para onde iriam se não passassem a se conhecer, se recusassem a se conhecer para onde iria. Porque muitos que ainda estão fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, e que ainda estão fanatizados por suas ideias, por seus ideais, pelos seus idealismos, por não saberem por que pensam, por não saberem quem é o pensamento. E por isso há milhões de milênios todos vêm pensando, imaginando, nunca conseguiram acertar. Porque o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. São duas máquinas de lapidação para preparar todos por meio dessa lapidação horrível e terrível para depois de prontos, terem recuperados pela fase racional e passarem a se conhecer para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso hoje todos têm pena dos que estão vivendo desconhecido de si mesmos, que ainda estão pensando e imaginando, julgando que a vida é essa mesmo e não se conformam com ela. Porque ninguém se conforma em serem destruídos em vida por doenças incuráveis. Ninguém se conforma com a morte. Por isso todos procuram todos os recursos para não morrer. E os recursos são inesgotáveis e não adianta nada, porque todos terminam em nada por estarem fora do seu estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico, aparente, de vida provisória e passageira, por estar fora do seu verdadeiro estado natural. E na matéria tudo divide, e tudo que divide causa discórdia. A discórdia causa os atritos causam os conflitos bélicos, e por todos viverem desconhecidos de si mesmos, todos vivem em conflito consigo mesmo, porque desconhecem o dia que vão morrer e de que forma e maneira vão morrer. E por isso todo pensador vive em conflito consigo mesmo, porque parece que sabe muito e não sabe nada, e por não saber nada termina em nada. Por quê? O que adianta essa sabedoria do nada? Não adianta nada, porque todos e tudo termina em nada. Tudo é somente aparência, parece que são o que não são. E por isso todos vivem iludidos consigo mesmo, e iludidos com tudo, porque a ilusão é um grande alimento da vida de quem vive iludido com essa vida provisória e passageira, que não sabe como vai ser destruído. Porque na matéria, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, tudo que tem princípio tem fim.
E por isso, no pensamento a discórdia, discordando uns dos outros, e não satisfeitos e destruindo uns aos outros. No pensamento a discórdia e no raciocínio a concórdia. Por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para raciocinar. E tudo que pode para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para voltar ao seu estado natural, porque passaram a se conhecer e a saber o porquê ninguém tem o direito de viver. Hoje todos estão, depois do raciocínio desenvolvido, na fase da paz, do verdadeiro amor, da fraternidade e da concórdia entre todos que já passaram a se conhecer. Porque a fase racional, todos com o raciocínio desenvolvido, passa a ser um paraíso racional. Mas isso com o raciocínio desenvolvido, porque não é com o pensamento elétrico e magnético e a imaginação magnética que vão alcançar isto. Só alcançarão com o desenvolvimento do raciocínio. É que a Terra pode virar um verdadeiro paraíso racional. Todos nesta altura já estão raciocinando, porque tem 4 potências poderosíssimas desenvolvendo o raciocínio de todos. E desenvolvendo a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia e por ser energia são eternos. E todos estão fazendo por onde voltar ao seu estado natural, porque ninguém está aguentando mais a vida insuportável da matéria, que cada vez tudo piora mais. Ninguém sabe onde vão parar com o pensamento e a imaginação. Com o pensamento e a imaginação, vão parar se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformações. Ligado nessas 2 energias do chão, as energias fabricantes dessa bicharada do chão, dessas 2 classes, em que a causa é a categoria da classe de animal racional e a classe de animal irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Até que enfim descobrimos o porquê somos assim, por evolução natural da natureza. Que a humanidade, como vivia, já não aguentava mais os suplícios e os martírios da vida da matéria. Por a matéria ser e estar fora do seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é de energia e não de matéria. A causa da matéria são as energias que se transformaram em matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão cansados de saber tudo isto, e por isso ninguém quer mais continuar a viver fora do seu estado natural, porque o natural de todos é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico, aparente, de vida provisória e passageira. Na matéria ninguém tem o direito de viver, porque o verdadeiro estado natural de todos é de energia e não de matéria. Antes de ser matéria eram energia, que é a causa da matéria, porque não há efeito sem causa. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade, não há efeito sem causa. Hoje estamos passando a nos conhecer, a saber quem somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos e agora para onde vamos e para onde iríamos se continuássemos ligados nessas 2 energias do chão. Continuávamos a viver aí no chão e a nos transformarmos da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional e íamos correr toda a hierarquia do espaço como corpos de energias que se materializam como querem. E depois que corresse toda essa hierarquia dos habitantes do espaço, que é a magia negra, íamos correr toda a hierarquia da bicharada do chão, nos transformando em classes inferiores, diferentes de bichos do chão. Hoje todos já passaram a se conhecer. Tem pena e tem dó de quem vive pensando e imaginando, e fanatizados por suas ideias, fanatizados pelos seus ideais, fanatizados por seus idealismos.
por não saberem quem é o pensamento, que já eram há muito para saber quem era o pensamento, porque há milhões de milênios que todos vêm pensando, procurando acertar e sempre por acertar, e os desacertos se multiplicando. Nem assim acordaram para saber que o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento e a imaginação foram duas máquinas feitas pela natureza para a lapidação de seus feitos, para preparar os seus feitos, para que seus feitos, depois de preparados, passassem a se conhecer. Como agora todos passaram a se conhecer, a saber quem são, a saber de onde são, a saber o porquê que assim são, e a saber de onde todos são, e a saber de onde todos vieram e para onde todos vão. Hoje todos já passaram a se conhecer diz consigo mesmo. Esta cultura racional é a cultura mais elevada que existe, porque é a cultura do nosso verdadeiro estado natural, que pensador e imaginador nenhum nunca soube o porquê todos de matéria não tinham o direito de viver. E viviam de aparências, parecendo ser que eram o que não eram, pelo pensamento concreto, e o pensamento concreto conservou todos nesse estado de calamidade que é a matéria. E todos que viviam nesse estado de calamidade, ninguém conhecia o seu verdadeiro estado natural, que era de energia, não de matéria. Hoje todos por uma boca só. O pensamento concreto e a imaginação magnética só serviram para esta grande lapidação, que é o sofrimento da vida da matéria, que os pensadores nunca souberam porque são assim, porque sempre viveram desconhecidos de si mesmos. A vaidade imperando e pareciam que eram o que não eram, e por não serem, todos terminavam em nada, por estar vivendo sem se conhecer. Por estar vivendo por ter vida e não saber o porquê dela, por pensar e imaginar. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz com clareza e prova, até que enfim chegou o fim da classe do animal de origem racional. E a origem? É de energia. E por ser de energia todos são eternos. E por ser de matéria que ninguém tem o direito de viver, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia habitante do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro estado natural do animal de origem racional, que sempre viveram sem conhecer o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Agora temos que fazer muita força para voltarmos para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, porque o animal racional passou a se conhecer, a saber que é de energia e de vida eterna e não de matéria, de vida provisória e passageira. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, que não sabia o porquê que assim era. Até que chegou a cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus, para que todos então passassem a se conhecer, a saber quem são, a saber de onde são, a saber de onde vieram e a saber hoje para onde todos vão. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, hoje eu sei quem sou, porque passei a conhecer o meu verdadeiro estado natural e a saber como voltar para ele. Hoje eu sei quem sou, por que assim sou, e o porquê não tenho o direito de viver por estar fora do meu verdadeiro estado natural. O verdadeiro estado natural é de energia e de vida eterna, e não de matéria, que é uma vida provisória e passageira sem ninguém saber o porquê dela. Todos viviam e não sabiam por que viviam, porque viviam todos desconhecidos de tudo e de si mesmos. Ninguém sabia dizer por que era assim. Ninguém sabia dizer por que não tinham direito de viver. Ninguém sabia dizer o porquê todos eram destruídos pelo sofrimento. Ninguém sabia dizer o porquê todos sofriam. Ninguém sabia dizer o porquê todos assim eram.
A vida da matéria era completamente desconhecida dos pensadores e imaginadores, que não sabiam porque eram de matéria, e por isso ninguém sabia o princípio da vida e o fim da mesma, como seria a sua destruição. Sabia onde nascia, mas não sabia onde morria. E de que morria? Se era por efeito de moléstias incuráveis, se era pela velhice, ou se era destruído pelos feitos do pensamento e da imaginação. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. A matéria era um ser inexplicável. Para quem não sabia o porquê dela, era misteriosa, enigmática, era um fenômeno, era um finito e era um transfinito. Porque todos viviam desconhecidos de si mesmos e por isso ninguém sabia dizer o porquê que assim era e o porquê todos assim viviam. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. A vida da matéria sempre foi uma vida pavorosa e horrorosa, principalmente para os que estavam na categoria de bicho racional, por viver desconhecido do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, têm pavor da matéria, porque conhecem o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim sabemos porque somos assim, porque passamos a conhecer o nosso princípio, que era de energia e não de matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer, têm a matéria como uma coisa tenebrosa, horrorosa e pavorosa, porque todos aí estavam condenados a sofrer e condenados à morte, sem saber porquê, por estar vivendo sem se conhecer. Esse era o estado em que se encontravam os pensadores e imaginadores. E ainda mais dizendo, é verdade, estávamos mesmo na categoria de bicho racional, porque a humanidade vivia como bicho, um brigueiro infernal entre todos, e por isso a categoria era de bicho racional, porque todos brigavam e destruíam uns aos outros para sua sobrevivência. Porque esse nada era um nada encantado que todos aparentemente pensavam que tudo eram e nada eram, por todos e tudo terminar em nada. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. A categoria de bicho racional estava mais do que certa, porque todos viviam como bichos uns contra os outros e não satisfeitos destruindo uns aos outros. Hoje é que estamos passando a nos conhecer, a saber quem somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos e a saber para onde vamos, depois que o raciocínio estiver desenvolvido e depois que a energia estiver desmaterializada e que está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos voltam a ser eternos. Hoje é que estamos passando a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos e a saber o porquê não temos o direito de viver por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria, para todos hoje, é um ser simbólico, e por ser simbólico, de vida provisória e passageira, e por isso todos e tudo termina em nada por viver desconhecido de si mesmo. É como todos os animais racionais vivem, todos vivendo sem saber por que eram animais racionais, por desconhecer a sua verdadeira origem irracional. E hoje, na fase da racionalização dos povos, é que todos estão passando a se conhecer e dizer. Hoje sim, está aí a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional, por todos serem de raça racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, até que enfim vamos deixar de ser assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico de vida aparente, por isso provisória e passageira. Por isso todos aí estão na matéria de passagem. Por quê?
Porque o verdadeiro estado natural não é de matéria, é de energia. E por ser de energia, todos são eternos. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem em toda obra o porquê ficaram assim desconhecidos de si mesmos e desconhecidos do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem o porquê ficaram assim. Porque têm todos os esclarecimentos do que eram antes de serem assim. E hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a se conhecer, a saber quem são, a saber de onde são, a saber o porquê todos assim são e a saber de onde todos vieram e para onde todos vão. E para onde todos iriam se não passassem a se conhecer. Hoje encontraram a solução definida e definitiva da vida, de matéria, e a solução completa para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico, de vida aparente, e por isso provisória e passageira. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim a humanidade passou a saber o porquê todos eram assim, condenados a sofrer e condenados à morte sem saber porquê. Por estar vivendo o desconhecido de tudo e de si mesmo. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos sabem como voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia, não de matéria. A matéria é um ser simbólico, aparente, de vida provisória e passageira, por o verdadeiro estado natural de todos não ser de matéria, e sim ser de energia. E por ser energia tem vida eterna. Todos que já passaram a se conhecer vivem tranquilos e satisfeitos, porque vão saber, como estão sabendo, como voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos querem voltar para o seu estado natural, porque o natural tudo é e a matéria nada é. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim sabemos porque somos assim, como deixarmos de ser assim, e voltar ao nosso verdadeiro estado natural. Isso é que interessa a todos que já passaram a se conhecer. E por isso todos estão fazendo por onde desenvolver o seu raciocínio, para raciocinar e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para voltar ao seu estado natural. Porque ninguém quer ser mais condenado à morte, condenado a sofrer. Ninguém quer ser mais assim. Todos não estão mais aguentando em serem assim, por conhecerem o seu verdadeiro estado natural e saberem como voltar para ele. Hoje todos querem raciocinar, porque raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro estado natural e pensando e imaginando cada vez mais longe do seu verdadeiro estado natural, porque vão se transformar de bicho racional para bicho irracional, e cada vez mais longe do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer. Ninguém perde mais tempo com as coisas inúteis da vida do nada. Hoje todos só dão valor às coisas úteis, que é o trabalho para a sua sobrevivência, e para saber como voltar para o seu estado natural. Hoje chegou o fim da classe do animal racional, porque o animal racional passou a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele, que é o desenvolvimento, que é desenvolvendo o raciocínio e desmaterializando a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional que, depois de desmaterializada, está pronto para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são de vida eterna. E quem é que não quer voltar à vida eterna? Todos que já passaram a se conhecer. Quem é que não quer deixar de ser condenado a sofrer e condenado à morte?
todos que já passaram a se conhecer. Hoje o que interessa a todos que passaram a se conhecer é desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. É o que hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer. E aí está a solução da vida eterna, como todos poderão voltar à vida eterna. E por isso está aí na Terra a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim da humanidade, saber como deixar de ser assim, condenados a sofrer sem saber porquê e condenados à morte sem saber porquê, por todos estarem vivendo aí na matéria sem se conhecer. Todos vivendo como bichos uns contra os outros e não satisfeitos, destruindo uns aos outros. E sem saber por que eram assim, por estar vivendo sem se conhecer. Hoje é que passaram a se conhecer, estão sabendo por que são assim, como poderão deixar de serem assim, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. É o que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer. E muitos ficam indignados com muitos que se recusam a se conhecer, por estarem fanatizados pelos seus idealismos, pelas suas ideias, pelos seus ideais, sem saber quem é o pensamento, sem saber por que pensa. E por isso há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando, nunca conseguiram acertar, porque o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. O pensamento e a imaginação foram duas máquinas feitas pela natureza para a lapidação de todos, para depois de bem lapidados estarem preparados para poder se conhecer. Mas quem não sabe por que pensa, quem não sabe quem são os feitos do pensamento e da imaginação, vão pensando e imaginando, sendo bem lapidados pelos feitos dessas duas máquinas de lapidação. Que todos os feitos dessas duas máquinas, pensamento e imaginação, foram feitos para a lapidação de todos. E por ser um progresso que está indo a regresso, é um progresso de destruição. De destruição de todos que estão pensando e imaginando, sem saber quem é o pensamento e a imaginação, por estar vivendo o desconhecido de si mesmo. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, porque ele passou a se conhecer e saber como voltar para o seu estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, até que chegou o fim de sermos condenados a sofrer e condenados à morte, porque passamos a nos conhecer. Até que chegou o fim de toda a humanidade deixar de ser assim, porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E saber que seu verdadeiro estado natural é de energia e por ser energia tem vida eterna. Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, essa é a causa de que ninguém tinha o direito de viver por estar vivendo fora do seu estado natural. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer uma grande propaganda de infinidade de modos e maneiras para que todos passem a se conhecer para saber como voltar ao seu estado natural. Porque o estado natural de todos é de energia, de vida eterna e não de matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer, não têm mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada, porque o tempo hoje é pouco para desenvolver o raciocínio e para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para que ela, depois de desmaterializada, volte ao seu estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico de vida aparente, por isso, com vida provisória e passageira. Porque
Porque o natural de todos não é de matéria, é de energia. E por ser energia tem vida eterna, porque são habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. O mundo do verdadeiro estado natural do animal racional, que vivia na matéria desconhecido de si mesmo, por não saber o porquê que assim era. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor, imortal, e sem saber o porquê que assim era, por estar vivendo desconhecido do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer vibram de alegria, porque passaram a se conhecer e saber como voltar para o seu estado natural, que é de energia e de vida eterna. E por saber que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio e a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e por ser energia são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com os seres inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco e muito pouco para tratar das coisas úteis, que é o trabalho para a sua sobrevivência, para que todos tenham condições de desenvolver o seu raciocínio e de voltar ao seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de ser condenados à morte e de sermos condenados a sofrer. Até que enfim a evolução natural da natureza chegou ao fim da classe do animal racional, pensador, sofredor, imortal, porque todos passaram a se conhecer e a saber como voltar ao seu estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para que todos passem a se conhecer e por isso não medem esforços e não medem sacrifícios, não medem despesa, não medem tempo, não medem horas, não medem chuva, nem sol, nem distância. Esses são os verdadeiros missionários do mundo racional, porque já estão com seu raciocínio bem desenvolvido e já estão com a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio já quase desmaterializada, pronta para voltar para o seu estado natural. E a despedida do habitante do mundo racional ao aparelho, o aparelho chora de alegria por saber que a energia que estava materializada em forma de máquina do raciocínio já se encontra pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e por ser energia tem vida eterna. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não medem despesas nem distância para levar a cultura racional a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos, pensando, imaginando e julgando que a vida é essa mesma e não se conformando com ela. Por não se conformar, por serem destruídos pelo sofrimento e não se conformar com a perda dos entes queridos, e nem se conformar por não ter o direito de viver, por estar vivendo completamente desconhecido do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim da morte, e até que chegou o fim de todos serem condenados a sofrer. Até que chegou o fim da humanidade não ser mais assim, e saber como voltar ao seu estado natural. E como é o seu estado natural? E onde é o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional? E que seu estado natural é de energia. E por ser de energia tem vida eterna. E assim todos voltando à eternidade, porque passaram a se conhecer. Segunda lição do volume 337 do Histórico, página 35. Aí está como todos tomaram conhecimento do seu verdadeiro estado natural e como saber voltar para ele,
que é no primeiro mundo o mundo racional. E como a Terra pode ser um verdadeiro paraíso racional depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido. A Terra então passará a ser um verdadeiro paraíso racional. Segunda mensagem. Hoje todos de posse das 3 plantas nas mãos. A planta desta deformação racional e a planta da volta para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional. E a planta da transformação da descida, por estarem na categoria de bicho racional, e que se transforma em bicho irracional por a natureza ser de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional, e que depois dessa energia desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são de vida eterna, porque a energia é pura, limpa e perfeita com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem ver seu raciocínio desenvolvido e querem sentir a despedida do habitante do mundo racional, que se despedirá desse aparelho de matéria. E na despedida todos chorarão de alegria. Assim como a energia elétrica desenvolveu o pensamento, assim será feito pela energia racional desenvolvendo o raciocínio, o ponto máximo da vida. Por ser o dono da vida, o dono dessa deformação racional. Porque a energia racional se transformou nessas 2 energias do chão elétrico e magnético. Hoje todos sabem que estão na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso aí estão nesta classe de animal racional. Estão nessa classe de pensador, e pensador nenhum sabia dizer o porquê dela. Com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. E por isso todo pensador não sabia porque pensava e não sabia porque imaginava, porque não conhecia quem era o pensamento, quem era a imaginação. Porque se soubessem que o pensamento e a imaginação eram 2 máquinas de lapidação para a preparação de todos, para depois de preparados serem recuperados pela fase racional. Se soubessem quem eram essas 2 máquinas de lapidação, ninguém queria mais pensar nem imaginar. Porque viam logo que há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando e nunca conseguiram acertar, porque o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. São 2 máquinas de lapidação para a preparação dos pensadores, para depois que estivessem preparados e em condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional é que aí estão nesta classe de animal racional. Classe essa que ninguém sabia o porquê dela. Todos vivendo sem saber dizer por que eram assim, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Ninguém sabia dizer por que eram destruídos por essas 2 máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. E por isso, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, ninguém tinha o direito de viver. E ninguém sabia dizer o porquê disto. Porque o pensamento e a imaginação eram 2 máquinas de lapidação para preparar todos por meio dessa lapidação horrorosa e pavorosa. E de forma que os pensadores não sabiam dizer por que eram assim. Porque eram 2 máquinas de lapidação e por isso todos estavam condenados a sofrer e condenados à morte,
Por estarem vivendo sem se conhecer, porque o pensamento não sabia dizer o porquê todos eram assim, e a imaginação também. Então viviam todos desconhecidos de si mesmos, todos vivendo por ter vida, mas ninguém sabia dizer o porquê da vida, porque só pensava e imaginava. Estavam nesta classe de animal racional e desconheciam a causa dessas duas classes. Que a causa era de bicho racional. E ligados nessas duas energias do chão, se transformariam para a categoria de bicho irracional. A categoria era a causa das duas classes, animal racional e animal irracional, por não haver efeito sem causa. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz. É verdade. Até que chegou o fim de todos serem assim. Porque a humanidade passou a se conhecer, a saber o porquê todos são assim, a saber de onde são, a saber de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer, não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesa, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol, nem distância, para levar esse conhecimento a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos, que não sabem o porquê que assim são, não sabem quem são, não sabem de onde são, não sabem de onde vieram, nem para onde vão. Estão vivendo todos como verdadeiros bichos do chão. E por isso num brigueiro infernal, por estar vivendo desconhecido de si mesmo. E por estarem nesta categoria de bicho racional é que vivem como bichos, uns contra os outros e destruindo uns aos outros. A bicharada não para de brigar. Guerra por todos os cantos, por todos os lados. Por que disto? Porque estão na categoria de bicho racional. E todo bicho é brigão e não satisfeitos destroem uns aos outros por causa desse tudo aparente, que parece tudo é e que todos estão vendo que nada é, por tudo e todos terminarem em nada. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, precisamos deixar de sermos assim, mas para deixarmos de ser assim precisamos desenvolver o raciocínio. Porque o raciocínio é o dono da vida e só ele é que pode equilibrar a vida de todos e fazer da Terra um verdadeiro paraíso racional. Temos que desenvolver o raciocínio até chegar ao ponto de todos passarem a raciocinar e não mais pensar nem imaginar. E temos que tratar de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E por todos serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer, depois que passaram a se conhecer, estão fazendo o julgamento da vida no tempo em que viviam desconhecidos de si mesmos e de tudo. Todos eram assim nesta categoria de bicho racional e vivendo como um bicho irracional. E pior ainda do que o irracional, por cometer monstruosidades que os bichos irracionais não cometem. E por isso fizeram o julgamento da vida do pensamento e da imaginação, confrontando com o raciocínio e dizendo, é verdade. O estado maior da vida racional está no desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a conhecer o porquê desta vida sem ser, e que com o pensamento e a imaginação vivíamos mantendo os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e transfinitos, por não saber o porquê que assim éramos, e o porquê todos assim são, e de onde todos são, e de onde todos vieram, e para onde todos vão, e para onde todos iriam se não passassem a se conhecer. Então hoje todos estão convencidos com base, com lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações,
que assim como a energia elétrica e magnética desenvolveu o pensamento e a imaginação, a energia do mundo da verdadeira origem de todos, a energia racional, vai desenvolver o raciocínio de todos. E todos com o raciocínio desenvolvido passaram a raciocinar e se desligarão dessas duas energias do chão por estar ligado à energia racional e o raciocínio em função. E quem é o dono da vida? É o raciocínio, que é a causa desta mecânica material e desta mecânica celeste e desta mecânica racional, que é a verdadeira origem do animal de origem racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para entrar em contato com os habitantes do mundo racional. E estão tratando de desmaterializar o dono da vida, que é um habitante do mundo racional e que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por todos serem corpos de energiação de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém quer ficar fora do seu estado natural aqui na matéria, condenado a sofrer e condenado à morte, porque fora do seu estado natural vai piorando sempre. Como na matéria sempre tudo assim foi, tudo cada vez pior. Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Esses que se recusam a se conhecer não sabem de onde são, não sabem o porquê que assim são, não sabem de onde todos vieram, e não sabem para onde todos vão, e não sabem para onde todos irão. Por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos, e pensando sem saber quem é o pensamento, e imaginando sem saber quem é a imaginação, e pensando que estão certos, e vendo essa infinidade de desacertos que não tem mais conta. E essa infinidade de sofrimento, porque a energia elétrica e magnética fez este progresso de destruição. E por ser um progresso de destruição, é um progresso que está indo a regresso, feitos pelo pensamento e a imaginação. Para quê? Para a lapidação de todos que aí estão. E por meio dessa lapidação, preparar todos, para depois de preparados poderem ser recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional, é que aí estão nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. E aí está na Terra a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional, e que depois dessa energia desmaterializada por essas quatro potências, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, todos os feitos do pensamento e da imaginação foram feitos para a lapidação e preparação de todos que aí estão. E que vivem desconhecidos de si mesmos e desconhecidos de tudo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que a matéria teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Porque na matéria tudo sempre foi assim. Tudo que tem princípio na matéria tem fim. Por quê? Por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural, vivendo desconhecidos de si mesmos,
e não sabendo por que estão nesta classe de animal racional, sofredor e mortal, e sem direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, vivíamos mesmo desconhecidos de nós mesmos. E por isso pensávamos que o pensamento tudo era, e que a imaginação tudo era, e que esse progresso, que por ser um progresso de destruição está indo a regresso, tudo era. Parecia que o pensamento e a imaginação eram coisas divinas, porque todos estavam agarrados às coisas que dividem. E todos vivendo de uma forma horrivelmente que não sabiam como iam acertar. Porque estavam vendo que o progresso era um progresso de destruição e por isso ninguém tinha o direito de viver. Todos eram destruídos pelo pensamento e a imaginação. As consequências eram as piores possíveis. E todos vendo que estavam regredindo nesse progresso feito pelo pensamento e a imaginação para a lapidação e preparação de todos os filhos do chão, para que depois de preparados estivessem em condições de passarem a se conhecer e saber quem é essa mecânica material e quem é essa mecânica celeste e quem é essa mecânica racional. Todos vivendo no escuro, na base das experiências e das pesquisas e conservando os mistérios, os enigmas e os fenômenos, os finitos e os transfinitos, conservados pelo pensamento e pela imaginação. E de forma que a humanidade vivia desconhecida de si mesma. Ninguém sabia dizer o porquê que assim era. Ninguém sabia dizer o porquê todos assim são. Ninguém sabia dizer de onde todos vieram e para onde todos vão. Ninguém sabia dizer para onde todos iriam se transformar. Por a natureza ser de transformações, essa é a causa de que todos que estão ligados nessas duas energias aqui do chão continuarem a viver aqui no chão e se transformar de animal racional para animal irracional por estarem vivendo desconhecido de si mesmos. E por a natureza ser de transformações. Hoje todos já passaram a se conhecer diz: é verdade, somos uns iluminados pelo verdadeiro Deus. Que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer e estão conscientes de que estão certos, porque a cultura racional tem base, tem lógica, tem uma infinidade de provas e comprovações. E onde existe base lógica, aí está a verdadeira solução. Hoje todos já passaram a se conhecer de ir raciocinando. O melhor passeio, a melhor distração são os livros de cultura racional nas mãos, para que possamos desenvolver o raciocínio mais depressa possível, para passar a raciocinar e a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada por essas quatro potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos têm vida eterna. E assim está aí como voltar em eternidade, porque ninguém sabia dizer o porquê que assim era, ninguém sabia dizer o porquê não tinha o direito de viver. Ninguém sabia dizer como foi feita a matéria. Todos viviam pensando, imaginando, penando e sofrendo por estarem vivendo nas trevas, porque o magnético e o elétrico são trevas puras. Porque todos os feitos do pensamento e da imaginação foram feitos para a lapidação de todos que estão fora do seu estado natural, que é de energia e não de matéria. E por isso todos aí condenados a sofrer e condenados à morte, por estar vivendo sem se conhecer, e por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Essa é a causa de estarem vivendo com essa infinidade de mistérios, enigmas, fenômenos finitos e transfinitos,
E ninguém sabia o porquê disto, por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Quem pensa não se conhece, quem imagina não se conhece. Vive completamente desconhecido de si mesmo e do porquê que assim é e do porquê todos assim são. Ninguém sabe, como ninguém sabia, de onde todos vieram, nem para onde todos vão, nem para onde todos iriam por viverem desconhecidos de si mesmos. E por isso estavam encantados pelos feitos do pensamento e da imaginação. Encantados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras. Encantados pelas suas ideias, pelos seus ideais, pelos seus idealismos. E este encanto mantinha os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e transfinitos. E hoje na cultura racional não existem mistérios nem enigmas, nem fenômenos, nem finitos, nem transfinitos, porque é a cultura do verdadeiro Deus. É a cultura do verdadeiro estado natural de todos. O estado natural de todos é de energia, de vida eterna e não de matéria. Hoje estão com o conhecimento do verdadeiro estado natural de todos, porque todos passaram a se conhecer, a saberem quem são, a saberem de onde são, a saberem de onde vieram e a saberem para onde vão, e a saberem para onde iriam se não passassem a se conhecer, que é para onde todos que se recusam a se conhecer irão se transformar de animal racional para animal irracional, para a natureza ser de transformações. A fase do pensamento terminou e o comportamento da fase da natureza mudou. E por isso hoje todos que não desenvolverem o seu raciocínio e desmaterializarem a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural. E depois dessa energia desmaterializada, volta ao seu estado natural, que é o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia para, depois de desmaterializada, voltar ao seu estado natural. Hoje, depois que passaram a se conhecer, é o que estão tratando de fazer. Porque a coisa pior que existe é estar vivendo desconhecido de si mesmo. Quem vive desconhecido de si mesmo não sabe dizer o porquê que assim é, nem porque todos assim são, e de onde todos vieram e para onde todos vão, e para onde todos irão, se continuarem a se recusar e conhecer a cultura do seu verdadeiro estado natural, que é a cultura racional, a cultura da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E que o estado natural de todos é de energia e não de matéria. Por não ser de matéria, o natural de todos é que ninguém tem o direito de viver na matéria. Porque são destruídos por essas duas máquinas do chão, pensamento e imaginação. Duas máquinas feitas para destruir todos que aí estão. E por isso ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim atingimos o conhecer o nosso verdadeiro estado natural, porque a cultura do nosso verdadeiro estado natural é a cultura mais elevada que existe. Porque a cultura artificial só foi feita para a lapidação do animal racional e preparar o animal racional para, depois de preparados, terem condições de se conhecer e saber o que devo de fazer para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, imaterializados, essa é a causa de ninguém ter o direito de viver fora do seu estado natural. E por isso aí estão na classe de animal racional, por viver desconhecido de si mesmo, pensador, sofredor e mortal. Hoje chegou a solução da vida definida e definitiva. E como todos poderão sair aí da matéria para fora,
por conhecer o seu verdadeiro estado natural e voltar a ser energia de vida eterna como sempre foi. Mas existem os teimosos, que são os que se recusam a se conhecer, teimando em ficar fiéis a essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, que foram feitas pelo pensamento e a imaginação para a lapidação de todos que aí estão. E ficarem fiéis ao pensamento e suas ideologias sem saber quem é o pensamento, sem saber para que o pensamento foi feito. Hoje todos já passaram a se conhecer, querem raciocinar, e para raciocinar tem que desenvolver o seu raciocínio. E quem desenvolve o seu raciocínio? A energia racional, que é a energia da era do terceiro milênio. Para depois que seu raciocínio estiver desenvolvido, como foi desenvolvido o pensamento pela energia elétrica, todos passem a raciocinar. E no mesmo tempo que a energia racional está desenvolvendo o raciocínio de todos, existem 4 potências a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são de vida eterna. Porque só o que envelhece é o que está fora do seu estado natural. O verdadeiro estado natural é de energia de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, é o que estão tratando de fazer. Desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural. Porque ninguém aguenta mais os desacertos da vida da matéria. A vida da matéria chegou num ponto tal de ser intolerante viver na matéria. Porque o magnético é o causador de todos os males e de todas as traições e de todas as falsidades e de todas as ruindades. Porque são feitos por ele, para que ele lapidasse todos e preparasse todos, para depois de preparados serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer têm pena e têm dó dos que recusam-se a se conhecer, por estarem fanatizados por suas ideias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos, e por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, porque foram feitas pelo pensamento para a lapidação de todos. Porque o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. São 2 máquinas de lapidação para a preparação de todos, para que depois de preparados, estarem em condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. E por isso não mede esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem distância, para fazer com que todos passem a se conhecer e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural e conhecer a era do terceiro milênio, que é a era da fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por serem de raça racional, é que aí estão nessa classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal, e sem saberem por que são assim. São assim e ninguém sabia por que era assim, por estarem vivendo desconhecido de si mesmos, que a cultura artificial foi feita pelo pensamento e a imaginação para a lapidação do animal racional, para depois de bem lapidados ficarem preparados para serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é a fase onde toda a humanidade vai passar a se conhecer e saber como voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e por serem corpos de energia todos são de vida eterna.
e por estar fora do seu verdadeiro estado natural é que ninguém tem o direito de viver. Vive por ter vida, mas não sabe dizer o porquê da vida, não sabe dizer o porquê que assim são, não sabem dizer quem são, não sabem dizer de onde vieram e para onde vão, e não sabem dizer para onde iriam se transformar se não passassem a se conhecer. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não medem despesas nem distância, seja lá onde for, para fazer com que todos os pensadores passem a se conhecer e saber o porquê todos não têm o direito de viver. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para que a Terra passe a ser um paraíso racional depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido e que desse paraíso racional saibam como voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje toda a humanidade, todos que já passaram a se conhecer, todos sabem porque são assim. Porque todos sabem de onde vieram, como vieram e para onde vão e como vão. Desenvolvendo seu raciocínio, voltarão ao seu estado natural e a Terra passa a ser um paraíso racional, depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém está mais aguentando viver na matéria depois que passaram a saber o porquê que ninguém tem o direito de viver por estar fora do seu estado natural. E todos hoje querem voltar para o seu estado natural porque passaram a se conhecer e saber que seu verdadeiro estado natural é de energia e de vida eterna. Todos agora querem ser eternos e não mortais. Chega de viver sem saber por que está vivendo. Vivendo por ter vida e não sabendo o porquê da vida. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a saber o porquê somos assim e como deixarmos de sermos assim por evolução natural da natureza pelas suas mudanças de fase. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Causou essa liquidação moral, física e financeira. Causou essa falência moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras. E as guerras causaram a mortandade e causou a era do fogo. A era do átomo, a era de salve-se quem puder e se puder. Porque não há efeito sem causa. Hoje todos que já passaram a se conhecer têm pena e têm dó dos que se recusam a se conhecer. Por estarem fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, porque todos os feitos do pensamento dividem. No pensamento a discórdia e no raciocínio a concórdia. A paz, o amor, a fraternidade e a concórdia pelo desenvolvimento do raciocínio. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer têm pena de todos que estão fanatizados pelas suas ideias, pelos seus ideais, pelos seus idealismos. E todo fanático é um cego, porque está fanatizado por aquilo que não conhece, porque não sabe quem é o pensamento nem a imaginação. Há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando, nunca conseguiram acertar. Porque o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. Foram feitos para a lapidação e preparação de todos que aí estão, que não sabem por que pensam nem o porquê imaginam, e que levam esta vida como se fosse um estado natural e que ninguém se conforma com este natural, porque ninguém se conforma em serem destruídos pelo sofrimento
e ninguém se conforma em perder os seus entes queridos, como ninguém se conforma em serem mortais, fazem tudo para não morrer e acabam morrendo. Fazem tudo para não sofrer e são destruídos pelo sofrimento. E de forma que todos que já passaram a se conhecer têm pena e têm dó de todos que se recusam a se conhecer, porque estão fanatizados pelos feitos do pensamento. Porque o pensamento divide, e tudo que divide está a discórdia. E na discórdia estão os atritos, e os atritos causam os conflitos. E vivem todos em conflitos consigo mesmo, em conflitos bélicos que existem pelo mundo afora. E por isso hoje todos que passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, para levar a cultura racional, que é uma cultura da divina providência, todos que estão vivendo, pensando e imaginando, desconhecidos de si mesmos, fazendo com que todos passem a se conhecer, para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem despesas nem distâncias para fazer com que os pensadores passem a se conhecer, para saber como voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E no mundo racional todos são corpos de energia e por ser energia são eternos. Somente ninguém tem o direito de viver porque estão fora do seu estado natural, aí materializados na classe de animal racional e de animal irracional. Porque essas duas classes são de uma categoria só, a categoria é a causa das duas classes, porque não há efeito sem causa. A categoria de bicho racional. E se transforma para a categoria de bicho irracional. E por estarem na categoria de bicho racional que vivem como bichos, uns contra os outros e destruindo uns aos outros, um brigueiro infernal por estarem na categoria de bicho racional. E por isso as guerras não cessam. Todos guerreando pela vida do nada, porque tudo e todos terminam em nada. As guerras do nada pelo nada, porque todos que estão na categoria de bicho racional dão muito valor à matéria. A matéria está acima de tudo e de todos. E por isso é um brigueiro infernal entre todos pela matéria. Porque basta ser bicho racional para ser materialista. E todo materialista guerreia pela matéria, por julgar a matéria ser o tudo da vida. E essas guerras não passam de uma lapidação. Todos sendo lapidados pelos feitos do pensamento e da imaginação. E todos os feitos do pensamento e da imaginação foram feitos para a lapidação de todos que aí estão, fora do seu estado natural, e por isso ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural. E por isso são mortais, porque o natural de todos é de energia e não é de matéria. A matéria é um ser simbólico aparente, de vida provisória e passageira, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, para que a Terra se torne um verdadeiro paraíso racional, depois que todos estiverem com o seu raciocínio desenvolvido. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas quatro potências, fica pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são de vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém aguenta mais a vida insuportável de sofrimento da vida da matéria. Porque a matéria chegou no seu fim, a classe do animal racional, em que a matéria já anunciava o seu fim, porque todos não tinham direito de viver. E chegou o fim da classe do animal racional e, por isso,
está o conhecimento da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, para que a Terra se torne um verdadeiro paraíso racional. E por isso ninguém mede esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso hoje ninguém mede despesas nem distância para levar este conhecimento, seja lá onde for, para fazer com que todos os pensadores passem a se conhecer e desenvolvam o seu raciocínio, para que todos possam fazer desta terra um paraíso racional. Hoje todos que estão passando a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque o viver pensando e imaginando é viver desconhecido de si mesmo. E do porquê de sua vida sem ser de matéria e não ter o direito de viver. Qual é a causa? Porque não há efeito sem causa. Por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro estado natural do animal de origem racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim passamos a conhecer o porquê somos assim, como deixar de ser assim, e viver condenado a sofrer e condenado a morrer por estar vivendo sem se conhecer. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim a vida da matéria chegou no seu fim, porque findou-se a classe do animal de origem racional, que já vinha anunciando há milhões de milênios o porquê que ninguém tinha o direito de viver. E estavam todos condenados a sofrer e condenados à morte. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltarmos para ele naturalmente, porque se não fosse a cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, e que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, nós estávamos perdidos, porque íamos nos transformar da classe do animal racional para a classe do animal irracional. Hoje, através da cultura racional, passamos a nos conhecer e passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Até que, enfim, esta vida de matéria chegou ao fim da classe do animal racional, porque tudo na matéria tinha princípio e tinha fim. A matéria vivia assim, porque anunciava que chegaria o fim da classe do animal racional. Por a matéria, tudo que era de matéria tinha princípio e tinha fim. Até que chegou o fim da classe do animal racional, anunciado pela própria matéria. E hoje chegou a cultura racional, a cultura da era do terceiro milênio, mostrando o nosso verdadeiro estado natural com base, com lógica e com infinidade de provas e comprovações. Como todos têm possibilidade de voltar ao seu estado natural, através do desenvolvimento da desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois dessa energia desmaterializada por essas quatro potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos têm vida eterna. Terceira lição do volume 337 do Histórico, na página 64. Aí está o conhecimento verdadeiro da verdadeira origem da humanidade, como todos poderão voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E todos com raciocínio desenvolvido, a Terra passará a ser um verdadeiro paraíso racional. Hoje todos já passaram a se conhecer ao que estão tratando de fazer,
porque ninguém está mais aguentando a vida da matéria, por a matéria não ser o verdadeiro estado natural de ninguém. Essa é a causa de ninguém ter o direito de viver. Terceira mensagem. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e a Terra passar a ser um paraíso racional. Outros que não estão mais aguentando a vida da matéria, fazendo tudo o que podem para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada por essas quatro potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje ninguém quer mais pensar e imaginar, porque sabem que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação, feitas para preparar todos, para depois de preparados serem recuperados pela fase racional, que é a era do terceiro milênio, e que é a fase onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua origem e saber como voltar para ele, porque todos são de origem racional. E por isso estão nesta classe de animal racional, por todos serem de raça racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, porque na matéria o sofrimento é tanto que ninguém está mais aguentando viver fora do seu estado natural. O estado natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional, e por serem corpos de energia são eternos. Hoje todos querendo voltar para o seu estado natural, porque a vida da matéria cada vez fica pior em tudo. Porque os pensadores não se entendem, porque o pensamento e a imaginação foram feitos pela natureza para a lapidação de todos que estão fora do seu estado natural. E por isso ninguém quer mais pensar nem imaginar. Todos que já passaram a se conhecer querem somente raciocinar. E por isso estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, porque sabem quem é o raciocínio. O raciocínio é do verdadeiro estado natural de todos, e o pensamento e a imaginação são pertences desta deformação e degeneração e poluição e transformações. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. O viver desconhecido de si mesmo é a coisa pior que existe. E o passar a se conhecer é a coisa melhor que existe. Porque o pensamento não foi feito para acertar, nem a imaginação. E por isso há milhões de milênios vêm todos procurando acertar e sempre por acertar, e os desacertos a se multiplicarem. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz. É verdade, até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, ninguém estava mais aguentando o sofrimento nesta deformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão aflitos para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. O mundo de pureza, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. E por isso seus corpos são de energia, e por ser energia têm vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, porque sabe que todos raciocinando a Terra passará a ser um paraíso racional. Porque o raciocínio equilibra todos e o pensamento e a imaginação desequilibra todos. Por isso são duas máquinas de lapidação. O pensamento e a imaginação são duas máquinas que não foram feitas para equilibrar ninguém. E por isso no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros e não satisfeitos e destruindo uns aos outros. E no raciocínio está a concórdia. E todos já passaram a se conhecer, que sabem quem é o pensamento e a imaginação e o raciocínio, todos querem desenvolver o seu raciocínio. Porque sabem que desenvolvendo o raciocínio, a Terra passará a ser um paraíso racional, porque o raciocínio é o dono da vida.
Só o dono da vida que pode equilibrar a vida de toda a humanidade. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol e nem distância, para fazer com que todos os pensadores passem a se conhecer. Hoje é o que todos estão tratando de fazer. A propaganda da cultura racional para desenvolver o raciocínio de todos, para que a Terra passe a ser um paraíso racional. Por o raciocínio ser o dono da vida, e só o dono da vida é que tem condições de equilibrar a vida de todos. E a fase do pensamento terminou em 1935. Terminou o comando dessas duas energias do chão, elétrica e magnética. Entrou comandando a natureza outra energia, a energia racional. E assim a natureza mudou de fase, da fase do pensamento para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. O pensamento e a imaginação foram duas máquinas para preparar todos, para depois de todos preparados por essas duas máquinas de lapidação, fossem recuperados pela fase racional. A fase onde todos vão se preparar para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. É por isso que na matéria tudo que tinha princípio tinha fim. Porque tudo que era de matéria tinha princípio e tinha fim, anunciando assim que ia chegar o seu fim de sua existência. E é por isso que a natureza mudou de fase, da fase do animal racional para a fase do animal irracional. Porque os que continuarem ligados nessas duas energias do chão, continuam a viver aí no chão, se transformando de animal racional para animal irracional. Porque a natureza é de transformações. E por isso se transforma de uma classe para outra, de uma vida para outra, de um ser para outro. Por a natureza ser de transformações. Terminou a fase do pensamento e da imaginação e entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio de todos. E todos que já passaram a se conhecer diz. Até que enfim chegou o fim da fase do pensamento e da imaginação em 1935. Em 1935 todos eram comandados por essas duas energias deformadas, energia elétrica e magnética. De 1935 para cá, estão sendo comandados por outra energia, a energia racional, a energia da verdadeira origem do animal de origem racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, muitos já estão com seu raciocínio quase desenvolvido, outros já estão com a energia que está sendo desmaterializada já bem adiantada, já quase pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Já existem muitos com raciocínio bem desenvolvido, porque são persistentes no estudo da cultura racional e têm tempo de sobra para isto. E outros com a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, já quase desmaterializada e pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia são eternos. Para ver que tem muitas pessoas que estão neste grau de adiantamento. Porque são pessoas que não querem mais nascer nesta vida de tormentos. E por isso raciocinam dizendo: o melhor passeio, a melhor distração são os livros de cultura racional nas mãos. E essas pessoas já estão bem adiantadas. Agora muitos que têm que tratar do pão de cada dia não têm tempo de estudar, como muitos que já estão aposentados têm tempo de sobra para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada volta ao seu estado natural. A fase do pensamento terminou em 1935
por ter entrado a fase do desenvolvimento do raciocínio. E por as pessoas estarem vivendo artificialmente, não sentiram a mudança da fase natural da natureza. Porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza, por estar vivendo artificialmente. Mas notaram pelo comportamento da natureza que a natureza mudou de fase devido ao comportamento da natureza. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Onde nunca existiu seca, passou a existir seca, e onde não chovia, passou a chover. E aonde não geava, passou a gear. O comportamento da natureza mudou por completo. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Materialmente ninguém sentiu esta mudança em 1935. A mudança é de uma fase para outra. Mas devido ao comportamento da natureza, os observadores observavam que a natureza mudou de fase, mas não sabiam qual era a fase. Hoje é que estão passando a se conhecer, e sabendo que a natureza mudou de fase em 1935. Hoje todos tratando de desenvolver o seu raciocínio para que a Terra se torne um verdadeiro paraíso racional, e tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional, e por serem corpos de energia são eternos. E hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando com persistência a cultura racional para voltar ao seu estado natural, porque quem é que não quer ser puro, limpo, perfeito e eterno? Hoje todos que já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, porque a natureza em 1935 mudou de fase. Terminou a fase do pensamento, e por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro. O desequilíbrio causou essa falência moral, física e financeira, essa liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras causaram a mortandade, porque entrou na natureza a era do fogo. A era do átomo, a era de salve-se quem puder e se puder, e ficaram os pensadores por conta desta fase de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos já passaram a se conhecer, têm com quem contar e onde se agarrar, e quem está pensando, imaginando, está aí por conta desta fase de salve-se quem puder e se puder. Tudo por quê? Terminou a fase do pensamento, e por isso hoje todos já passaram a se conhecer, sabem que têm com quem contar e onde se agarrar, porque passaram a se conhecer. E os que vivem pensando, imaginando, vivem sem saber porque vivem aí expostos a esta fase de salve-se quem puder e se puder. E sendo liquidados por esta fase de salve-se quem puder e se puder. Por estar vivendo o desconhecido de si mesmo e desconhecido de tudo. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo uma infinidade de propagandas diferentes umas das outras para fazer com que todos que estão vivendo sem se conhecer tratarem imediatamente de procurarem se conhecer para ter com quem contar e onde se agarrar. E por isso está aí esta grande destruição dos pensadores no mundo inteiro. Porque a fase do pensamento terminou em 1935. Hoje todos que passaram a se conhecer com pena e com dó desses que estão vivendo desconhecidos de si mesmos, não medem sacrifício, nem despesa, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol e nem distância, seja lá onde for. Lá estão os missionários do mundo racional,
fazendo tudo o que podem para que todos passem a se conhecer. E saibam como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. E por isso hoje todos já passaram a se conhecer. Fazem a propaganda de uma infinidade de modos e maneiras diferentes para que todos passem a se conhecer. E saibam como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso ninguém sabia o porquê da causa desta fase de salve-se quem puder, que vem destruindo uma infinidade de pessoas por estar vivendo desconhecida de si mesmas, por estar vivendo sem saber por que vive, sem saber o porquê que assim é, sem saber o porquê todos assim são, sem saber de onde são, sem saber de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam por estarem ligados nessas duas energias do chão. Hoje todos já passaram a se conhecer, não medem despesas nem distância, para levar o maior prêmio da humanidade, que é o se conhecer, e saber o porquê que assim é e o porquê todos assim são. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que, enfim, houve um julgamento racional do porquê somos assim, como deixarmos de ser assim. E sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Um mundo em que todos são de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que, enfim, o tribunal racional fez esse grande julgamento para todos voltarem para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia são eternos. Até que, enfim, o tribunal racional fez o julgamento do animal racional, que é toda a humanidade tratar de desenvolver o seu raciocínio para que a Terra seja um paraíso racional. Hoje todos que passaram a se conhecer, diz, é verdade. O verdadeiro julgamento racional para que o animal racional passasse a se conhecer e saber como voltar ao seu estado natural, porque passou a se conhecer, que é no primeiro mundo o mundo racional. O grande julgamento racional, como todos poderão voltar para o seu verdadeiro estado natural. E no julgamento racional está a libertação da vida da matéria, porque todos saberão como voltarão para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são eternos. Até que enfim chegou o julgamento da vida do animal racional, e porque todos são assim. O porquê são condenados a sofrer e porque são condenados a não ter o direito de viver. Hoje todos, por meio do julgamento racional, que é um julgamento natural da natureza, todos passaram a se conhecer, a saber como deixar de ser de matéria por conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e por conhecer o seu verdadeiro estado natural, sabe que o seu corpo é de energia e de vida eterna. E o julgamento racional prova e comprova, com base e com lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações, que o raciocínio é o dono da vida e somente ele, por ser o dono da vida, que pode equilibrar a vida de todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Somente o dono da vida que sabe o porquê que a vida assim é e que tem condições de equilibrar a vida, e que o equilíbrio da vida está no desenvolvimento do raciocínio. Por isso, hoje, todos que já passaram a se conhecer estão estudando com persistência a cultura racional para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque passaram a saber quem é o raciocínio, quem é o pensamento, quem é a imaginação. Quem são essas três coisas importantes da vida de todos que não sabiam porque todos assim eram. E o porquê que a vida de matéria tinha princípio e tinha fim, e o porquê que ninguém tinha o direito de viver na matéria. Por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é de energia e não de matéria.
Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a conhecer o porquê somos assim. E como deixarmos de sermos assim, voltarmos para o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, temos vida eterna. Hoje todos querem voltar ao seu estado natural, que é de energia e não de matéria. Na matéria ninguém quer mais nada. Hoje todos que passaram a se conhecer estão todos se aprontando para voltar para o seu estado natural. Porque ninguém está aguentando o sofrimento, os tormentos da vida da matéria. E por isso hoje todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para que a Terra se torne um verdadeiro paraíso racional e tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada volte ao seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de sermos assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e sabermos como voltar para ele. Até que chegou o fim da classe do animal racional, que para aqueles que se recusarem a se conhecer, se transformarão para a classe de animal irracional por a natureza ser de transformações. Hoje todos se passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que enfim sabemos o porquê somos assim e sabemos como voltar ao nosso estado natural, que é de energia de vida eterna e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar esse conhecimento, nem que seja no fim do mundo, para que todos passem a se conhecer e saibam como voltar ao seu estado natural. E saibam como desenvolver o seu raciocínio para que a Terra seja um verdadeiro paraíso racional. Hoje todos que passaram a se conhecer, a propaganda da cultura do verdadeiro Deus em primeiro lugar. E quem é Deus? É um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E que essa energia está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada por essas quatro potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 338 do Histórico.